Olá, boa noite. Boa noite. Nova matança de presos na região norte. Desta vez foi em Roraima. Mais de 30 detentos morreram, 11 já foram identificados. Autoridades descartam guerra entre facções. Ministro da Justiça Alexandre de Moraes afirma que o sistema penitenciário não saiu do controle. Após críticas sobre silêncio das mortes em Manaus, Temer lamenta massacre em Roraima. Justiça de São Paulo suspende reajuste nos bilhetes de integração dos ônibus com o metrô e trens. Tiros nos Estados Unidos. Homem mata 5 pessoas em aeroporto da Flórida. E agências de inteligência dos Estados Unidos dizem que presidente russo Vladimir Putin ordenou espionagem hacker em eleições americanas. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Casper Libero. 4 cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Casper Libero. Paixão por comunicação. 13 de outubro de 1977. Eu diria que esse momento foi um momento histórico. Depois de quase 23 anos sem títulos, Houve um desmanche total na equipe, a gente estava se reformulando também. o Corinthians vence o Campeonato Paulista. Esperança do corintiano, bate que recebe de cabeça, tentou, bateu na trave, de cabeça pra direita o zagueiro, Basílio chutou, gol! Mas existe um Basílio antes do gol e depois do gol, né? Neste domingo, 9 da noite, Esses 3 jogos aí com o Corinthians não foi fácil, não. Mesa Redonda Especial Corinthians 77. Governo de Roraima diz que corpos de 11 detentos mortos já foram identificados no Instituto Médico Legal em Boa Vista. As identidades ainda não foram divulgadas. 31 presos morreram. O governo diz que foi uma ação isolada e descarta confronto de grupos criminosos. As mortes aconteceram na madrugada na penitenciária agrícola de Monte Cristo, a maior do estado. O presídio fica na BR-174, região rural da capital Boa Vista. De acordo com o governo de Roraima, não houve rebelião e a matança seria de responsabilidade de presos do PCC, que estavam concentrados nesta unidade prisional. Segundo o secretário de Justiça e Cidadania, Uziel Castro, que foi ao local, não foram encontradas até o momento armas de fogo. Ele disse que os corpos estavam destroçados e diversos decapitados. A penitenciária tem 700 vagas, mas abrigava 1.475 detentos. A matança em Boa Vista ocorre 5 dias após as mais de 60 mortes em presídios de Manaus. Na terça-feira, o governo do Amazonas emitiu alerta para Roraima, no intuito de avisar sobre possíveis confrontos entre presos nas unidades do estado. Em outubro do ano passado, 10 presos morreram na mesma penitenciária agrícola durante um confronto de 2 facções rivais. Familiares foram feitos reféns. Alguns detentos foram queimados e outros decapitados. Na época, a polícia apontou 50 suspeitos. Em nota, o governo de Roraima informou ter montado uma força-tarefa para identificar todos os presos mortos na madrugada. Áreas administrativas do IML foram isoladas para evitar tumultos. E as rebeliões nos presídios brasileiros são destaque na imprensa internacional. The New York Times traz como título dezenas de prisioneiros mortos na segunda rebelião em uma semana no Brasil.
O El País da Espanha publica manchete quase idêntica e informa que há corpos esquartejados. O Clarín, da Argentina, fala sobre a nova matança, também destacando que as vítimas foram decapitadas. O vídeo adverte sobre imagens de violência explícita e o texto descreve que presos jogam futebol com a cabeça de uma das vítimas. A rebelião de Roraima também é notícia nos sites da BBC de Londres e do jornal britânico The Guardian. O jornal português Público diz que o narcotráfico gera guerra sangrenta entre grupos rivais nas prisões brasileiras. A edição em espanhol da rede americana CNN também destacou a morte de 33 presos no segundo motim da semana. Em Brasília, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, falou sobre as mortes em Roraima. Segundo ele, a situação nos presídios não saiu do controle. Alexandre de Moraes disse que as mortes em Roraima não têm relação com a matança em Manaus. Segundo o ministro, a chacina não ocorreu por vingança, e sim por um acerto de contas entre presos da própria penitenciária agrícola de Monte Cristo. Desses envolvidos mortos, 3 eram estupradores, que estavam separados, e os demais eram rivais internos que haviam traído os demais. Então, na linguagem popular, seria um acerto interno, o que não retira, em momento algum, a gravidade do fato. E mesmo após mais de 90 mortes em penitenciárias da região norte do país, desde domingo, o ministro disse que a situação dos presídios não está fora do controle. A situação não saiu do controle, é outra situação difícil. Roraima já tinha tido problemas anteriormente. A questão do fato de termos rebeliões ou termos mortes, e talvez isso tenha sido um grande erro no Brasil, a cada problema, então você cuida do problema e você larga a questão sequencial, ou seja, o planejamento. Nós temos que atuar nas duas frentes. Na coletiva, o ministro detalhou o Plano Nacional de Segurança anunciado ontem pelo governo. Segundo Moraes, o objetivo do plano é reduzir a superlotação nos presídios em 15% até 2018. Ontem, Temer anunciou a construção de 5 novas unidades prisionais para criminosos de alta periculosidade e liberação de dinheiro para a compra de equipamentos para bloquear o sinal de celulares nas cadeias. Hoje, Moraes defendeu a soltura de presos provisórios que praticaram crimes sem violência ou grave ameaça. Segundo ele, o Brasil tem mais de 40% da população carcerária formada por esse tipo de detento, mais que o dobro da média mundial. A questão aqui não é soltar por soltar, a questão é, vamos olhar o preso provisório, que nem foi condenado, e vamos retirar ele, porque ele não precisa estar lá. Vamos retirar ele da possibilidade do crime organizado absorvê-lo, porque uma vez absorvido, não vai conseguir sair. Então nós temos que parar de ficar... Em nota, o presidente Michel Temer lamentou as mortes em Roraima. Disse que ligou para a governadora Sueli Campos, do PP, e se solidarizou com o povo do estado. E segundo o Planalto, a governadora afirmou que a situação já estava sob controle e que a presença federal não seria necessária. No entanto, em novembro, o Ministério da Justiça negou o envio da Força Nacional de Segurança a Roraima. O pedido havia sido feito pela governadora, que relatava crescente tensão entre as facções. Na coletiva, Moraes disse que o pedido da governadora era somente para a segurança pública e não para o sistema carcerário. Em nota, o Ministério da Justiça disse que a Força Nacional não pode atuar dentro dos presídios. E em Manaus, o presídio onde 56 detentos foram mortos passou hoje por uma vistoria. Pouco depois, a Polícia Militar informou apenas que não havia registro de alterações. As visitas ao complexo penitenciário Anísio Jobim foram suspensas. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas, a medida tem como objetivo garantir a integridade física dos familiares dos detentos e funcionários do presídio. A medida foi tomada após as 4 rebeliões em prisões de Manaus que aconteceram nesta semana. Segundo a Secretaria, as visitas serão retomadas assim que a situação do sistema penitenciário se estabilizar. Também hoje, o Tribunal de Contas do
Estado negou o pedido do Ministério Público para rescindir os contratos com as duas empresas que administram os presídios de Manaus. O MP alega a existência de irregularidades como superfaturamento e mau uso do dinheiro público. E a Ordem dos Advogados do Brasil informou que vai levar à Corte Interamericana de Direitos Humanos as duas tragédias envolvendo detentos em Roraima e no Amazonas. Segundo a OAB, elas foram motivadas pela falta de adoção de ações concretas por parte do Estado para resolver o problema, que sempre se repete. No compás de palco da maioria das execuções, são registradas rebeliões frequentes. Em 2015, o local foi alvo de polêmica após uma vistoria. Foram constatadas celas de luxo com piso de cerâmica, eletrodomésticos, frigobar e estoque de alimentos. Elas seriam usadas para encontros íntimos dos presos. Meses depois, essas celas foram destruídas. Após o massacre de 60 detentos e a fuga em massa de mais de 180 no início da semana, a cidade de Manaus registra agora uma onda de violência. Ao menos 12 pessoas foram assassinadas entre quarta-feira e hoje na cidade, segundo a polícia. Em entrevista à BBC Brasil, o ministro da STF, Gilmar Mendes, afirmou que a construção de presídios não é solução para o problema carcerário do Brasil. Mendes fez duras críticas ao governo, que, segundo ele, tinha as informações dos setores de inteligência mostrando que haveria rebeliões, mas não fez nada para evitar a matança. Mendes disse que se o governo federal continuar a combater o problema da superlotação carcerária com as mesmas medidas, o país verá um aumento da criminalidade. Para Mendes, a promoção de mutirões judiciais e a descriminalização do uso de drogas podem ajudar a diminuir o número de presos no país. Um motorista do Uber foi morto a facadas próximo à Avenida Indianópolis, na região do Planalto Paulista, na zona sul de São Paulo. O crime aconteceu de madrugada. De acordo com a polícia, Lucas Rafael Silvério Landi fazia uma corrida com uma travesti e foi seguido por outro veículo dirigido por outra travesti. Um homem que estaria neste outro carro também teria participado do crime. A polícia ainda investiga se foi um latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e procura pelos criminosos. A assessoria de imprensa do Uber disse que o motorista usava o aplicativo para trabalhar, mas durante o crime ele não estava em corrida. DNA confirma que corpo carbonizado encontrado no Rio de Janeiro é do embaixador da Grécia. O exame confirmou que o corpo encontrado dentro do carro alugado pelo embaixador da Grécia no Brasil, Kyriakos Amiridis, é realmente do diplomata. A perícia utilizou material genético da mãe de Kyriakos, que vive na Grécia. Segundo a investigação, ele foi morto em casa no dia 26 de dezembro, em Nova Iguaçu, antes de ser levado para dentro do carro. A polícia diz que se tratou de um crime passional. Os principais suspeitos são a mulher do embaixador, Françoise de Souza Oliveira, o amante dela, o policial militar Sérgio Gomes Moreira Filho, e o primo do PM, Eduardo Moreira de Mello. Todos estão presos. Apenas Françoise nega a participação no crime. Empresa que presta serviço para a Prefeitura de São Paulo contrata o irmão do ambulante Luiz Carlos Ruas, o índio, assassinado no Natal na estação Dom Pedro II do metrô. Reginaldo Ruas vai trabalhar como motorista em uma empresa privada e vai ganhar pouco mais de R$2.000. A empresa, chamada Soma, presta serviço para a Prefeitura na limpeza urbana de São Paulo. Participaram do anúncio Dória, secretários de governo, e o vereador petista Eduardo Suplicy. O irmão de Reginaldo, o ambulante Luiz Carlos Ruas, morreu depois de ser espancado por 2 homens na estação Pedro II do metrô, após tentar defender uma travesti e um homossexual. Os 2 agressores foram presos. Liminar da Justiça suspende o reajuste nas tarifas de integração entre ônibus, metrô e trens da CPTM. Na decisão, que é provisória, o juiz Paulo Furtado de Oliveira Filho alega que o aumento na tarifa de integração ônibus, trem e metrô é injusto, porque discrimina e prejudica quem mora mais longe. No último dia 30, o governo do estado manteve a tarifa básica em R$ 3,80, mas reajustou a integração em quase 15%, mais que o dobro da inflação do ano. O valor passaria de R$ 5,92 para R$ 6,80. Para o juiz, o governador Geraldo Alckmin foi supostamente motivado por interesses políticos eleitorais.
compensou na integração o reajuste que não houve na tarifa básica, só para não contrariar a decisão do aliado dele, o prefeito João Dória, que manteve congelada a tarifa de ônibus. Bem, o juiz atende a uma ação popular movida pelos deputados estaduais do PT. A Secretaria de Transportes informou que vai recorrer da decisão. E eu lembro que essa decisão judicial não vale para o bilhete único mensal. Então, fica mantido, por enquanto, o reajuste nessa categoria, que passa de R$ 140 para R$ 190. Para o governo, a decisão da Justiça coloca em risco uma equação criada para reduzir o impacto da mudança de tarifa. Sem ela, segundo o texto, o custo do bilhete unitário vai passar de R$ 3,80 para R$ 4,05. E a Secretaria informou ainda que a taxa de acesso a 5 terminais de pelo menos R$1, que iria passar a valer no próximo domingo, vai começar a ser cobrada no dia 22 por causa de adequações tecnológicas para as novas integrações. O Ministério Público vai investigar a causa do incêndio que atingiu ontem uma fábrica de fertilizantes em Cubatão, no litoral paulista. Ao todo, foram mais de 15 horas de trabalho para combater o fogo. De acordo com os bombeiros, uma esteira que pegou fogo entrou em contato com líquido nitrato de amônio e por isso houve a explosão. Moradores da região já puderam voltar para suas casas. Agora, a CETESB vai avaliar se houve vazamento de água contaminada. A nuvem de fumaça também já se dissipou. O nitrato de amônio, quando inalado, pode causar forte irritação nos olhos, na garganta e nas vias respiratórias. No lugar do programa de Braços Abertos, a gestão Dória vai colocar o Redenção, voltado aos usuários de drogas da Cracolândia. O programa deve oferecer empregos a esses dependentes em empresas privadas. Em meio aos anúncios, a situação na região, infelizmente, continua a mesma. Pedras de crack passam de mão em mão, em meio ao tumulto que mistura usuários e traficantes. Os cachimbos são acesos ali mesmo, na rua. As lonas que tomam a extensão de toda a quadra na Alameda Dino Bueno tentam esconder o comércio das drogas. No ano passado, durante uma operação, a Polícia Civil apreendeu armas e drogas em pensões e 32 pessoas foram presas. Mas a rotina na chamada Cracolândia parece não ter se alterado. Agora, nos planos da Prefeitura para enfrentar o problema, estaria a criação de um novo programa, batizado de Redenção. Teria o objetivo de afastar o viciado das drogas, em certos casos com tratamento em comunidades terapêuticas e internações, porém mantendo medidas que já existem. Durante a campanha eleitoral, João Dória disse que pretendia acabar com o programa de Braços Abertos, criado em 2014 e que oferece tratamento, moradia e trabalho para fazer com que o usuário diminua o consumo de drogas. Dados divulgados em agosto pela gestão Fernando Haddad mostram que, dos atendidos, 88% afirmaram ter reduzido o uso de crack e metade disse ter recuperado o contato com a família. A ideia da Prefeitura seria deixar de pagar por serviços de varrição e jardinagem, mas encaminhar os dependentes em tratamento para o trabalho em empresas privadas. Ainda não se sabe como isso seria feito. A oferta de moradia também seria mantida, porém em hotéis fora da região da Cracolândia. De acordo com o balanço de dezembro, 320 usuários de drogas beneficiados pelo programa de Braços Abertos recebiam R$ 15 por dia de trabalho. Agora o noticiário internacional, medo nos Estados Unidos. Atirador abre fogo em aeroporto na Flórida e mata pelo menos 5 pessoas. 8 feridos foram levados para um hospital. Ainda não se sabe o que motivou o ataque. O tiroteio aconteceu pouco antes da 13h, horário local, no aeroporto internacional Fort Lauderdale, Hollywood, perto de Miami. Os tiros foram disparados no setor de bagagens do Terminal 2. Centenas de pessoas ficaram retidas na pista. O aeroporto foi fechado. A polícia informou que o atirador agiu sozinho. Ele foi preso e identificado como Esteban Santiago, um militar de 26 anos, nascido nos Estados Unidos e morador de Nova Jersey. Santiago chegou ao aeroporto como passageiro de um voo do Canadá. A arma estava na bagagem despachada. Em Fort Lauderdale, ele abriu a mala, pegou a arma, carregou no banheiro e saiu atirando.
O aeroporto de Fort Lauderdale recebe cerca de 30 companhias aéreas e fica perto dos terminais de cruzeiros marítimos. Quase 2,5 milhões de passageiros usaram os 4 terminais em novembro. Rússia anuncia que começou a reduzir sua presença militar na Síria. O chefe do Estado-Maior da Rússia disse que a retirada começou com a saída da frota naval liderada pelo porta-aviões Almirante Kuznetsov, que estava no Mediterrâneo. A unidade fornecia apoio aéreo ao exército sírio. Ataques de larga escala contra forças rebeldes foram lançados pela frota em novembro. A redução se deve a um acordo de cessar-fogo entre grupos de oposição e o governo sírio. Com o apoio da Rússia, o regime de Bashar al-Assad retomou o reduto rebelde de Alepo. A violência diminuiu, mas civis morrem todos os dias, com acusações mútuas de violações de cessar-fogo. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, dá mais uma declaração polêmica. Ele disse numa entrevista que a tempestade em torno da pirataria cibernética russa na campanha presidencial foi uma caça às bruxas feita por seus adversários, que estavam envergonhados pela derrota nas eleições. A declaração aconteceu pouco antes de os chefes da inteligência se reunirem com Trump para mostrar os relatórios sobre a interferência e os ataques cibernéticos russos nas eleições de novembro. Trump repetiu ao jornal The New York Times as críticas ao foco sobre a Rússia. Ele reclamou que ninguém fala da China, que, segundo ele, recentemente hackeou 20 milhões de nomes do governo e que já aconteceram muitos ataques cibernéticos à Casa Branca e ao Congresso. Trump acha que os Estados Unidos são a capital de hackers do mundo. E depois de se reunir com os chefes da inteligência, Donald Trump admitiu a possibilidade de os russos terem hackeado uma série de arquivos americanos, incluindo os e-mails do Comitê Democrata. Segundo o relatório, os oficiais da inteligência concluíram que o presidente russo Vladimir Putin ordenou uma campanha para influenciar as eleições em favor do candidato republicano Donald Trump. Os russos queriam comprometer a fé pública no processo democrático americano e denegrir a democrata Hillary Clinton. O novo presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Julio Borges, anunciou que o parlamento pretende declarar nos próximos dias o abandono do cargo pelo presidente do país, Nicolás Maduro. A oposição tem maioria na Assembleia. O presidente do parlamento também anunciou que vão ser investigadas as denúncias de envolvimento de alguns membros do alto comando militar em narcotráfico e violações de direitos humanos. Agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Na crise, as pessoas fazem mais fezinhas na loteria? Apostam mais ou menos. Muito menos, informou hoje o governo. O dinheiro gasto em loterias federais caiu muito mais do que o total dos salários da economia, mais que a economia inteira. Caiu quase tanto quanto a produção das indústrias, que foi um horror. As loterias federais arrecadaram 14% menos em 2016 em relação a 2015. Isso quer dizer 7% a menos, se a gente desconta a inflação. Mesmo assim, não foi pouco dinheiro. No ano passado, os brasileiros gastaram 12 bilhões e 800 milhões em loterias. Dá mais ou menos o equivalente a metade do que o governo gasta federal por ano com o programa Bolsa Família, que atende cerca de 50 milhões de pessoas. O brasileiro jogou menos e também bebeu menos. Caiu a produção da indústria da cerveja. Ainda não saíram os números da cerveja para o ano inteiro, mas acabaram de sair as informações para até novembro. Em comparação com 2015, a produção de cerveja caiu 2%, segundo dados da Associação dos Fabricantes da Bebida. E a produção estava caindo ainda mais rapidamente agora no final do ano. Estamos comendo menos? Difícil saber por enquanto, mas a produção da indústria de alimentos cresceu muito pouco no ano passado, cerca de 1%. Parece ruim? Já foi pior nesta recessão. Em 2015, a produção de alimentos caiu, uma desgraça rara de acontecer. Essa situação vai piorar? Não, estamos despiorando aos poucos, muito devagar. E quando a gente vai sentir alguma melhora no nosso dia a dia de loteria, cerveja e de comida? Lá depois da metade do ano. Boa noite. Hoje é dia de Reis e a data não marca apenas a retirada dos enfeites natalinos. Para os cristãos, ela representa a visita dos 3 reis magos ao menino Jesus, nascido no Natal. E comemorações tradicionais acontecem também aqui em São Paulo. Música, união e muita folia para esse pessoal. Por aqui é desse jeito. A cada ano eles se juntam em São Paulo para celebrar o Dia de Reis. A folia de Reis chega para a gente de Portugal, né?
E aí ela ganha no Brasil inteiro sons, ritmos diferentes, né? Melodias diferentes. A Folia de Reis do Nordeste ela é completamente diferente da nossa aqui de São Paulo. A Companhia Folia de Reis de Todos os Santos completou 7 anos de celebrações. São 25 pessoas, a maioria professores e alunos. Com tanta disposição, nem parece que a data deixou de ser popular com o tempo. Hoje o Dia dos Reis é mais comum em cidades do interior de São Paulo, mas esse grupo da capital paulista sabe espalhar esse clima de festa por vários cantos da cidade. Visitamos cerca de 30 casas em cada jornada, visitamos a Fundação Casa, visitamos o abrigo Arsenal da Esperança, né, que acolhe moradores de rua. Então, vamos em muitas igrejas, então é muito bom a gente estar espalhando essa mensagem, né, para muitas pessoas. A celebração tem poesia. Ouça a voz dessa benzedeira. E até palhaços que representam proteção e a abertura dos caminhos. O palhaço da Folia de Reis tradicional é bem diferente do que a gente faz. Tem uma máscara bem assustadora, uns dentões pesados, assim, uns pelos, que representam bem essa força de soldado mesmo. A gente fez uma adaptação assim mais meiguinha, digamos assim, mas a gente também tem essa função de guiar os caminhos, de abrir os caminhos e de cuidar de tudo que se refere a deslocamento do grupo. Ao final de cada apresentação, uma homenagem aos anfitriões que recebem uma lembrança da visita. Muito interessante essa tradição, né? Tem que manter, com certeza. A passagem de uma frente fria deixou o tempo um pouco mais fresco hoje. E essa frente deve continuar influenciando, deve continuar influenciando o clima aqui na capital, e deve ter tempo mais instável neste final de semana. Então vamos ver em detalhes a previsão para amanhã em todo o estado de São Paulo. Um sistema de baixa pressão atmosférica que está na costa do estado auxilia na organização de áreas de instabilidade sobre a faixa leste e em algumas áreas centrais. Por isso, há risco para chuva forte com raios e ventos. No litoral, a chuva pode ocorrer desde cedo, mas sobre as demais áreas paulistas, as pancadas vêm entre a tarde e a noite. No centro-oeste do estado, a máxima vai aos 33 graus em Presidente Bernardes e em Araçatuba e aos 34 em Votuporanga. No centro-norte, máxima em torno dos 33 graus em Araraquara e também em São José do Rio Preto. No litoral, faz até 30 graus em Santos e 32 em Caraguatatuba. Para a Grande São Paulo, a previsão é de um final de semana de tempo abafado, sol entre algumas nuvens e risco de chuvas fortes, mas pontuais. Nessa madrugada, teremos mínima de 21 e máxima amanhã à tarde de 29 graus. No domingo, o tempo fica bem parecido, com máxima também de 29 graus. E para começar a semana, mais calor na casa dos 30 graus na segunda-feira. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia, tenha uma excelente noite e um ótimo final de semana. Até segunda, Lu. Até segunda, Gabriel. Um ótimo final de semana para você e fique agora com o programa todo seu. Não perca o Mesa Redonda Especial Corinthians 77, neste domingo, 9 da noite. Assista agora, todo seu.